pode fazer, cada pintor vê as cores da sua maneira. A única coisa que a gente precisa prestar atenção é que a cada luz a sombra seja correspondente. Então, para fazer a sombra, aí eu não coloquei preto, nem marrom, nem nenhuma cor assim que possa sujar. Eu coloquei o laca de Garrance, o verde esmeralda e um pouquinho do azul, porque o azul está em toda a atmosfera, sempre tem um tonzinho azul. Para fazer a uva, se a gente fizer uvinha por uvinha, ela vai ficar dura, além de ser muito difícil. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o vulto do cacho da uva, ver onde ele começa e onde ele acaba, e mais ou menos na cor que ele deve ser. Não tem muita importância a cor própria, porque depois, como a gente quer o escuro, para depois colocar as uvas no tom que elas são, e aí elas vão ficar sobressaindo e já vai ficar aquele escurinho que fica entre uma uva e outra, já vai ficar aí sem a gente precisar colocar. Então a gente só coloca o claro. É mais fácil colocar os claros do que os escuros. E aí eu estou fazendo outro cacho, porque eu coloquei 2 cachos, uma de uvas verdes e outro de uvas rosadas, né? Mais para vinho. Aí você já coloca, eu estou fazendo com preto, a fruteira, é uma fruteira de prata. Então a cor própria dela é preto. Ou cinza, porque quando ela está bem limpa, a parte onde bate luz fica cinza. Eu estou colocando uma cor mais escura, mais sombra na virada da mesa, para depois eu colocar uma mais clara e dar a cor que eu quero. Aqui eu já estou colocando a sombra das uvas na mesa. Então aí eu já estou colocando um pouquinho também de azul, porque ela está mais no fundo. Eu sempre coloco a cor mais escura para clarear, porque é muito difícil você escurecer quando você já clareou. Se você faz uma cor clara, mesmo que você ponha a cor mais escura, ela sempre fica bege. E assim não, a bem escura, depois você vai botando as cores claras e ela vai clareando mais fácil. E a gente precisa prestar atenção que a sombra também tem uma forma. Isso aqui eu ia fazer a mesa um pouquinho menor. Agora eu estou precisando um pouquinho mais de espaço, porque eu vou colocar o copo. Então é muito fácil, é só você, como não desenhou antes, não tem risco nenhum. Então é só você colocar uma corzinha e dar uma pincelada, você já ganhou a mesa que você queria, que você está precisando. Agora no claro da uva eu estou colocando o verde Vessi, um pouquinho de ocre, amarelo limão e uma pitadinha de branco, muito pouquinho, só para nos lugares mais claros. E a pincelada não é redondinha, a pincelada é meia quadradinha, é só puxa o pincel, para evitar ficar redondinha como bolinha de gude.
Agora o caqui eu estou fazendo com alizarino. Eu localizei bem a ele, aí eu prestei atenção no que fica atrás e do lado dele. Também dei a pincelada daquela mesma maneira, sempre aquela pincelada redonda, porque ele é redondo. Aí peguei o laranja e dei a pincelada ao contrário, a pincelada onde a luz está entrando, a pincelada segue o movimento da luz, a luz está batendo da esquerda para a direita. O quanto precisar a gente põe, se quiser mais claro, vai cada vez pegando a tinta e colocando. Embora pareça, vai ficar meio cansativo, mas nada de branco. Como a gente não escurece com o preto, a gente também não clareia com o branco. Para fazer esse folhinho que tem o caqui, coloca laca pura com um pouquinho de verde, coloca o pincel e dá essa viradinha, porque aí já ficou fundo, olha lá, ficou já o buraquinho. Aí um pouquinho de amarelo, um pouquinho de verde, aí faz a folhinha seguindo também o movimento da luz batendo na folhinha e o formato dela. Fazendo assim já é um impressionista, quer dizer, deu a impressão sem estar com todos os detalhes. Mas se quiser depois também pode fazer todo o acabamentozinho. A única coisa é que faz desse jeito, quer dizer, não vai aos poucos, né? Esse clarinho que a gente coloca aí é o reflexo da mesa, então ele já fica redondo. Agora, onde a luz está batendo, a gente põe só o pontinho. Depois, se não quiser que ele fique tão brilhante, espera secar e aí coloca dá uma velatura, aí ele entra dentro do caqui da maçã. Aí a pincelada tem que ser posta de pé e depois sobe. Se fizer ela descendo, vem para frente. Isso aqui a luz está batendo, mas está lá atrás. Tá iluminado, mas é lá atrás. E também pode ir clareando e dando redondo, dando essa impressão da maçã bem redondinha. Impressão de volume. Por exemplo, aquela maçã que tem aqueles veios amarelos também, pega o amarelo e essa não tem. Mas a que tem faz a mesma coisa, segue a forma dela. Olha ali, ficou amarelo, mas ficou lá atrás, ele não veio para frente. Depois que a gente fez o claro da maçã, a gente viu que o reflexo lá também precisava um pouquinho mais de luz. Então a gente deu uma luzinha lá também no reflexo. Por isso que tem que ir fazendo todas ao mesmo tempo, não pode terminar uma só.
Isso aqui não é uma demonstração, como eu sou rápida, como eu pinto, é para todos pintarem juntos. Então a gente vai passando. Você vê que eu também, porque a pintura é uma coisa muito, que vai muito de capricho. A gente tem que ir fazendo, refazendo. Aí agora eu vi que ela não ficou ela ficou na mesma direção da chaleira. Então agora com o fundo eu vou consertar isso. E a gente tem que se permitir errar e tem que construir com o erro. Eu estou pondo esse tomzinho mais vermelho porque a luz já está batendo aí, já estou iluminando também o fundo. Agora eu estou marcando o lugar que termina a fruteira. Eu pintei o vulto até o fim e agora porque a fruteira está na frente. A gente primeiro faz tudo que está lá atrás e depois vai pintando as coisas que estão na frente. Porque fica mais fácil do que parar uma uvinha na metade, parar qualquer coisa que a gente esteja pintando, parar na metade. É mais difícil, então a gente pinta tudo e depois pinta o que está mais na frente depois. Essa sombra é meia azulada, meia cinza, porque está refletindo a prata. A luz atravessa, esse clarinho que eu estou pondo aí é porque aquela luz que veio na frente da chaleira, ela passou por trás das uvas e foi aparecer aí. E isso é que dá a distância de uma peça para outra, não fica todo chapado. E a sombra também tem uma intensidade. Em certos lugares ela é mais forte, em certos lugares ela é mais fraca. O modelo é só um ponto de referência. A gente não deve copiar ele certinho. A gente deve interpretar o que está lá. A gente olha bem a luz, a sombra, o local, o tamanho, para não ficar uma peça grande demais, uma uva enorme em relação por exemplo, em relação ao caqui. Mas pode botar mais uva, menos uva. Porque tem que ver como é que fica no seu quadro. Deve só prestar atenção para não ficar tudo na mesma linha. Por exemplo, a maçã está mais atrás, o caqui está mais na frente, entre os dois está a fruteira com as uvas e atrás está a chaleira. E mais atrás ainda está a garrafa. Quer dizer, essa colocação das peças é que faz o movimento e faz a natureza morta ficar bonita. Mas isso vai ao gosto de cada um. Eu estou colocando as luzes, as que estão mais claras. Quer dizer, eu não estou me preocupando em fazer a uva ainda bonitinha, nada disso. Eu só estou colocando a luz onde está batendo. Agora nessa fase a gente já se preocupa um pouco com a cor. Então a uva, essa é a uva que o Salvador Rodrigues, as cores que ele usava, que eu achava, eu gostava e eu faço dessa cor, mas pode mudar, cada um tem a sua. Eu misturo verde vici
com ocre, um pouquinho de amarelo ouro e o branco. E aqueles escurinhos que ficam entre as uvas, eu uso laca pura.